Muito bem. Hoje nós não vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. E a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas suas misericórdias, a sua graça. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos dê, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Que todo o dom, Senhor, do Pai das luzes, recaia sobre nós, para que possamos, Senhor, com clareza, com entendimento, compreender a sua palavra, e que possamos aprender com ela, Senhor, o que é mais importante. Peço que o Senhor nos ajude, nos dê um coração quebrantado, nos dê, Senhor Deus, um coração aberto para ouvir da Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe nossos irmãos, nossas irmãs que não estão presentes, mas que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Obrigado por este dia e por esse momento agora, Senhor. Muito obrigado. Cuida, Pai, dos enfermos, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, e que o Senhor possa, Senhor, iluminar o nosso entendimento com a sua palavra. E é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Saudoso pastor Calvin Gardner, dentro da sua sabedoria das Escrituras, ele diz que toda a palavra de Deus, toda a Escritura fala de Jesus. Jesus é mencionado desde a eternidade. E quando nós chegamos nesta época do ano, e isso vem se repetindo dentre os anos, o quê? Vem se repetindo uma mistura de sentimento, fé, sobre o quê? Sobre Natal. É do Nicolau? É da Igreja Católica? A árvore de Natal é do diabo? Luizinha em casa não pode? É comércio? É Papai Noel? Então, passa ano e vira ano. E apesar da gente ouvir a palavra de Deus, ainda no nosso coração nós vamos viver essa mistura de sentimento. E aí alguns dizem, lá na sua igreja comemora Natal? Ô louco, não pode. Mas Jesus não nasceu no dia 24, então fala para mim o dia que ele nasceu. Você tem a resposta? Então surgem todas essas questões, passa ano, meus irmãos. E se Deus assim permitir, chegando o ano que vem, mesmas coisas. Então isso vai carregando o nosso coração. Mas isso você vai percebendo dentro das Escrituras que não é de agora. Quando você lê, por exemplo, o livro de Gênesis, então antes ali do Adão e a Eva terem os seus primeiros filhos, houve aquela profecia do capítulo 3, versículo 15, o descendente da mulher.
E aí no capítulo 4 vai nascer lá o Caim e o Abel. E aí você imagina, por exemplo, no coração e na mente do Adão e da Eva, quem dos dois ali ia pisar a cabeça da serpente. E depois que o Caim matou o Abel, aí você então pode imaginar um pouquinho mais. O que o Adão e a Eva pensou? Eu acho que quem ia pisar a cabeça da serpente era o Abel, mas o Caim matou ele. E aí passa mais um pouquinho, nasce o Sete. Vai ser o Sete agora. Então você vai vendo, meus irmãos, que toda a profecia, toda a palavra de Deus, a respeito do nascimento do Messias, do Salvador, do Cristo, sempre foi gerando todas essas misturas de sentimentos e de questões de fé dentro da nossa mente. Por isso que a nossa mente é a mente que deve estar protegida pelo capacete da salvação. E a nossa vida não regida por sentimento, mas por entendimento. E aí quando passou mais um pouquinho ali, o mundo está lá, entregue ao pecado, a maldade do homem está crescendo cada dia mais dentro do seu coração, e Deus está contemplando todas essas coisas. E aí nasceu um menino. Descanso. Como é que vai chamar esse menino? Descanso. Ele vai dar descanso para nós. Então toda a palavra de Deus vem nos alertando, vem nos mostrando que um dia viria aquele que tem um fardo leve e um jugo suave. E que aquele que encontrá-lo, ou aquele que for encontrado por ele, achará descanso para a sua alma. E aí você vai vendo a angústia do mundo, que cada vez que nasce um menino, será que é esse? E aí você vê Moisés. E aí Moisés escreve o livro de Deuteronômio, e diz lá no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, que vai ter um profeta ainda maior do que Moisés. Aí ele diz, poxa, vai vir, o povo está esperando alguém ainda maior do que Moisés. E eles estão esperando. E aí então Moisés entra no deserto. Deus institui o tabernáculo. O tabernáculo, meus irmãos, todo representava Jesus. As cores, o sacrifício, o altar, a mesa da preposição, o candelabro, o santo do santo lugar, a arca da aliança, tudo representava Jesus. Ora, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. É o que diz Mateus 1,18. E aí vieram os profetas. E aquela profecia para Acais: fica tranquilo, Acais, a virgem conceberá, dará luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Deus está conosco. E aí você segue um pouquinho para frente, tem um menino se nos deu. O seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte. E aí você corre mais um pouquinho nos profetas menores, vai nascer em Belém, na pequena Belém de Efrata. Jesus não nasceu numa metrópole, num grande centro comercial. Ele nasceu em Belém. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então, quando, dentro das nossas questões, dentro da nossa vida de fé, aquilo que deve estar estabelecido no nosso coração é aquilo que nos diz as Escrituras Sagradas. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes,
Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então Jesus, ele nasceu. Uma coisa que tem que estar, meus irmãos, firme, estabelecida dentro do nosso coração e do nosso entendimento. Não importa o que as pessoas, nós não estamos aqui. A igreja de Jesus, ela não está neste mundo esperando a aprovação das pessoas. Nós, as nossas questões de fé, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, o que a igreja de Jesus está fazendo neste mundo, não depende de você, não depende da sua aprovação, não depende da aprovação do mundo inteiro. Nós não queremos saber se as pessoas creem ou não que Jesus nasceu. O que tem que estar estabelecido em nosso coração, como princípio de fé, é que Jesus um dia nasceu. Ponto. E que nós não estamos aqui esperando uma carta de aprovação. Ó, vocês estão fazendo tudo certinho, viu? Não, pense isso. Tire isso do seu coração. O mundo tem que tirar isso do coração. Jesus não ficou esperando ninguém aprovar ele, irmão, a não ser o Pai. Então, o que tem que estar estabelecido em nós? Jesus nasceu. Isso é a nossa fé, isso é o que nós cremos. Lucas capítulo 2. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, da cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, no tempo em que o Quirino era o governador da Síria, e aí então foi levantada lá pelo César Augusto, aquele recenseamento, e aí cada um da sua cidade, da sua terra, do seu povo, tinha que sair da onde quer que ele estivesse para se alistar. E José é da família e da casa de Davi, porém, então, de Belém. Vamos para Belém. Aí você imagina como é que uma cidade pequena, com tantos moradores que saíram daquele lugar, para ir para muitos lugares, agora encheu de gente. Então não havia lugar para eles. Não havia lugar para o menino. Não havia lugar e continua não havendo lugar. Não há lugar porque não tem porta aberta. Por isso que diz o livro de Apocalipse: se alguém ouvir a minha voz, eu vou lá cear com ele. Jesus, ele nasceu. E isso deve estar estabelecido dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o comércio faça, não importa, meus irmãos, o que as pessoas pensem. Jesus nasceu e todo filho de Deus que pertence à igreja de Jesus Cristo deveria ser feliz e agradecido por Jesus ter nascido. Só pelo fato de Jesus ter nascido, todo filho de Deus deveria ser feliz
e agradecido. E aí, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 2, que quando chegou aquele povo de longe, porque os de perto não querem. Os de dentro rejeita. Quantas caravanas foram em Belém receber Jesus? Quantas pessoas saíram de Jerusalém conhecendo as Escrituras? Saíram de Jerusalém para ir ter em Belém, para ver o nascimento, para contemplar o menino. Quantos saíram? Ninguém. E aí nós vamos ler na Bíblia que um pessoal lá do Oriente, seja porque o povo de Deus andou lá no exílio, seja pelo império da Babilônia, seja pelo império do Medo-Persa, seja pelos outros impérios que passaram também por este mundo, e lá alguns dos filhos de Deus um dia disseram, algum deles fizeram uma profecia e alguém ouviu, porque lá no Oriente, lá onde essas pessoas habitavam, eles ouviram quem? Os profetas. E quanto tempo demorou de Isaías até Jesus? 700 anos. E aí você imagina as gerações desses magos, desses sacerdotes, seja lá como você queira tratá-los. Eles não tinham pergaminhos das escrituras para ler todo final de semana. Mas aquilo passou de geração em geração. E essa geração que recebeu o sinal da estrela, agora está saindo lá e saiu do Oriente para vir até uma terra distante para adorar um menino que não pronunciou nenhuma palavra, não fez nenhum milagre. E o pessoal com a Bíblia na mão, de perto, não quer nada. Por isso que Jesus disse, e a palavra de Deus nos ensina, coisa muito interessante, meus irmãos. Aqueles que não me procuravam vão me encontrar. E os magos vieram. Estrela parou. Nós viemos ver o menino. Nós viemos adorá-lo. Você já compreendeu o que é adoração, meu irmão e minha irmã? Porque você já entendeu quem é Deus ou você ainda não entendeu quem é Deus? Viemos adorá-lo. Mas como é que sai um pessoal de longe? Vem adorar. Eles estão sabendo que o menino, a estrela, e o pessoal de lá não. Nós temos a Bíblia na mão. Como canta o corinho, né? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no corpo, mas parece que isso não funciona. Porque não funcionou no nascimento de Jesus. Quem tinha a Bíblia na mão, não foi lá para adorá-lo. Foram os magos. Capítulo 4 do Evangelho de João. Pessoal que recebeu uma profecia, nós não sabemos exatamente quanto tempo e quantas gerações passaram para que Jesus ele nascesse, essa estrela aparecesse. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 19. Então o Mateus lá, ele disse assim, olha, ora,
o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nós precisamos de um profeta que resolva os nossos problemas. E o Senhor parece que é exatamente esse. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então o Pai não está procurando gente de monte. O Pai não está procurando gente de templo. Templo bonito, Senhor. Não vai ficar pedra sobre pedra. O Pai não está procurando essa casta religiosa. Então o Pai está procurando aquele que vai adorar em espírito e em verdade. Aquele que adora a Deus por quem Deus é, porque ele já descobriu quem Deus é. E não pelo que Deus faz. E não pelas expectativas que eu quero que Deus faça. Adoração é a partir daquilo que eu creio quem Deus é, o Criador do universo. Aquele que toda a criação responde a Ele. Aquele que toda a criação é sustentada por Ele. Você já entendeu quem é Deus? Viemos adorá-lo. Então, dependendo como a gente sai de casa, a gente não vem adorar a Deus. Dependendo como você está vivendo, não é vida de adoração. Adoração não é a gente ligar louvor em casa e ficar. Não é nada disso. Nós viemos adorá-lo. Capítulo 2 de Mateus. Então o Pai está procurando ali no nascimento de Jesus. Então você vai lá e lembra do que Mateus escreveu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus capítulo 2. Versículo 8. E aí nós temos também aqui, aparece lá a visita dos magos ao Herodes, produziu um outro adorador. Olha só, versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Então, olha, meus irmãos, que maravilha, já produziu um Herodes adorador. Capítulo 2, versículo 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. E agora ele olha para os magos e diz assim, olha que vocês encontrarem o lugar exato, o menino, vocês fizerem a adoração de vocês, podem voltar aqui. Eu sou Herodes, eu também quero ir lá adorá-lo. Mas não é esse tipo de adorador que Deus está procurando. Quando Jesus foi e entregou-se a Pilatos
Pilatos, ouvindo que Jesus era de Nazaré, então Jesus era lá, pensou Pilatos, responsabilidade de Herodes, vou enviar ele a Herodes, eu não quero saber desse problema aqui na minha mão. Enviou ele para Herodes. Herodes já tinha dentro do seu coração e da sua mente algo premeditado a respeito de Jesus. Agora um Jesus com 33 anos. Esse Jesus que faz milagres, cura os enfermos, anda por sobre as águas, ninguém pode apanhá-lo. Ele vai chegar aqui e fazer uns truques de mágica, como Elimas, o mágico. Ele vai apresentar sua religião, ele vai fazer a sua defesa diante de mim, eu quero ver se ele faz algum milagre para mim ver. Esse é o Herodes. Esse é o tipo de adorador que não adora a Deus, Herodes. Por isso que ele morreu comido de bicho. Morreu comido de bicho. Esse é o falso adorador. Aí Jesus chega na presença dele, ele escarnece de Jesus. Aí faz aquelas caras e bocas de Herodes. É isso aí? Manda de novo lá para o Pilatos. Não é essa adoração. Jesus não estava esperando uma aprovação de Herodes para dizer quem ele era. Jesus não estava precisando de um carimbo do Império Romano para dizer quem ele era. Não. Preste muita atenção nisso. Mas eu quero adorá-lo. E quando o adorador, ele não alcança aquilo que ele tinha de expectativa da sua adoração? Capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículo 16. Vendo iludido. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa como Herodes é ele se sentir enganado. Não tem algo mais frustrante de que alguém que pensa estar no poder, ter o poder, ser um semideus, sentir-se enganado, iludido. Enfureceram-se Herodes grandemente, enfureceu-se, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. Aí tem gente que pega esse texto da Bíblia e diz que os magos chegou lá em Jesus depois de 2 anos. Quando os magos chegaram em Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura, irmãos. Ele estava na casa. Jesus, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ele não ficou na manjedoura. Jesus foi crucificado numa cruz, mas ele não ficou na cruz. Creio que Herodes, como um homem calculista e cruel que era, mandou matar a esposa, mandou matar parente, mandou matar um monte de gente. O homem era cruel demais, Herodes. Gente ruim mesmo. Mata de 2 anos para baixo, para a gente não ter dúvida de nada. Gente ruim, cruel.
E quando não alcança na sua expectativa de adoração, e acha que tudo depende dele como ele queria que fosse, ele tem atitudes cruéis. Esse é um adorador que Deus não precisa dele. Quando nós falamos que Jesus ele nasceu, viemos adorá-lo. Meus irmãos, ou o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a entrega da vida de Jesus para nós será alegria ou perturbação. Jerusalém ficou perturbado. Herodes ficou perturbado. Lucas capítulo 2. Mas essa não deveria ser as nossas questões da nossa vida. Essa não deveria ser as questões da vida dos filhos de Deus. Capítulo 2, versículo 10. O anjo lá de Lucas, o anjo, porém lhes disse, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Meus irmãos, se o nascimento de Jesus e tudo aquilo que se refere ao reino de Deus, a igreja de Jesus, não for alegria para nós, será perturbação. Lembre-se de uma coisa, o reino de Deus, ele não se move segundo os parâmetros do mundo e nosso. O reino de Deus, ele se move segundo os seus parâmetros eternos. Paulo, ele diz, não tente colocar Deus numa caixinha, não tente querer esquadrinhar Deus, porque você não vai conseguir. Jesus nasceu, ou ele é perturbação, ou alegria. Então o povo de Deus deveria o seu povo feliz, contente. E por que a gente não é assim? A gente é perturbado. Não deveria. Deveria ser alegre, contente. E outra coisa, grato. E não ingrato. Ou isso nos trará alegria, ou vou dizer uma coisa para você. A vida deste mundo e de muitas almas será plena perturbação. Ou você é alegre com Cristo, com a igreja, com a palavra, ou você vai viver uma vida perturbada. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Aí a estrela vai guiar agora os magos até onde Jesus está. O menino que nasceu. Capítulo 2 de Mateus, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Júbilo de alegria. Jesus nasceu. Jesus viveu.
Jesus instituiu a igreja. Jesus, o nosso Deus e Pai eterno, o Espírito Santo, deixou a sua palavra eterna para nós. Isso para nós deveria ser alegria, júbilo, mas não é. Porque nós estamos que nem esse mundo perturbado. Versículo 11. Entrando na casa, então não está mais na manjedoura. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Na Bíblia não diz se eram 3. A Bíblia não diz se eram reis. Os magos poderiam ser 2, como 50. A Bíblia não tem o nome deles. Baltazar. Não tem. Mas a Bíblia diz que eles vieram adorar e tinham um coração de gratidão. Não eram mesquinhos, avarentos, amantes de si mesmos. Não. Porque o verdadeiro adorador, ele tem gratidão, ele é grato. Ele não é um Herodes. Jesus nasceu. Isso para nós é alegria. Jesus nasceu, isso para nós é motivo de júbilo. É para nós motivo de gratidão. O Verbo se fez carne. O Emanuel chegou a este mundo. A Bíblia diz nos Salmos que os céus se abaixaram a este mundo. Jesus nasceu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Isso deveria despertar em nós, não as questões de Herodes, em nome de Jesus, não. Isso deveria despertar em nós, os magos, a adoração, a gratidão, o júbilo, a alegria. Quando os anjos disseram para os pastores: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra aos homens. Isso é Lucas 2,14. A quem Ele quer bem. Que nós possamos chegar nesses dias e poder falar com toda a nossa fé e convicção: Jesus nasceu. E eu quero desejar para você um feliz dia do nascimento de Jesus. Porque para nós é alegria, para nós é júbilo,
para nós gera adoração, gratidão, um coração quebrantado. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Para que possamos dar glória a Deus nas maiores alturas. Que a igreja de Jesus, que está sujeita a Jesus, e não a homem nenhum, em nome de Jesus, viemos adorá-lo. Que Deus nos abençoe.